Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. É muito comum que na nossa vida a gente tenha uma visão muito exclusivista, separativista sobre a gente e as coisas, sobre as situações e a gente, né? Como se, por exemplo, o trabalho que a gente tem, o local de trabalho que a gente exerce ali um serviço, não tenha nada a ver com a gente, seja algo fora da gente, não tenha nenhuma ligação com a gente, ou um relacionamento que a gente tem, afetivo, por exemplo, se não fosse com uma pessoa, poderia ser com qualquer outra, que não existe um motivo de você estar com uma pessoa específica nesse momento, ou que as situações que acontecem com você não tem nada a ver com o que você sente, não tem nada a ver com quem você é interiormente. Então é muito comum que a gente veja como se tudo tivesse separado da gente, como se nada tivesse ligação. Então, independente da forma que eu sou, da forma que eu vejo as coisas fatalmente acontecerão do jeito que tem que acontecer. E aí, quando a gente começa a estudar, assim, mais autoconhecimento, quando a gente começa a estudar a vida espiritual também, esse lado espiritual das coisas, quando a gente aprende, por exemplo, através das leis herméticas, que tudo que está dentro é como que está fora, ou que seja, que existem símbolos em volta da gente, e que esses símbolos em volta de nós revelam algo que existe dentro da gente. Quando a gente começa a estudar sobre a vida, começa a estudar sobre a gente mesmo e acaba percebendo que, assim como, por exemplo, o Osho falava, que os relacionamentos são espelhos, que eles revelam a nossa verdadeira face para a gente mesmo, a gente começa a olhar para a nossa vida em volta como se ela fosse um mapa. Então, tudo aquilo que acontece em volta de mim, na minha vida, nas áreas, as coisas que eu tenho mais dificuldade, os assuntos, as situações que acontecem na minha vida, todas elas em conjunto, elas são como se fosse um mapa. E aí, quando eu começo a observar esse mapa, eu começo a entender um pouco como eu sou. Por isso que a vida de cada pessoa, por exemplo, é diferente. Então, cada pessoa tem uma vida diferente e essa vida é como se fosse um espelho. A vida fora, né, é um espelho do mundo interno. Quando a gente pensa que só existe acaso, que só existem coincidências e que não existe motivo para as coisas acontecerem, que a gente não tem responsabilidade por nada, que aquilo que a gente pensa, que a gente sente é uma coisa ilesa, né, que não tem nenhuma influência na nossa vida, às vezes a gente pode achar que, independente daquilo que a gente pense, que a gente sente, da postura que a gente tenha, a gente está fadado a viver sendo vítima de algumas situações. Mas quando a gente consegue enxergar que essas situações acontecem porque a gente está produzindo elas em alguma dimensão da gente mesmo, em alguma etapa, em alguma camada da gente mesmo, ou seja, às vezes você alimenta aquela situação no campo dos pensamentos, pensando sobre aquilo o tempo todo, se preocupando, ou então você planta aquilo através de suas atitudes, coisas que você faz e que depois desencadeiam aquela situação. Ou até mesmo o seu emocional. Você não tem muita gestão do seu emocional e por causa disso você acaba tomando algumas decisões ou enxergando as coisas de forma não clara e por isso essas situações acontecem, por exemplo. Mas quando a gente fala também da questão energética, tudo aquilo que a gente acredita e a energia também que a gente emana, aquilo também vai trazendo para o nosso exterior como o nosso mundo vai se projetar. Por isso que a questão não é pegar a vida de outra pessoa e encaixar na nossa, porque nós somos diferentes da outra pessoa. Se aquela pessoa ela tem uma vida X, significa que aquela vida exterior projeta alguns aspectos interiores daquela pessoa. Ou seja, se a gente pegasse a vida daquela pessoa e tentasse encaixar na nossa, inevitavelmente as coisas mudariam e aquela vida que então parecia tão boa, que era do outro, né, vai acabar se modificando, porque nós somos diferentes do outro.
A única forma da gente ter uma vida parecida com uma da outra pessoa é a gente ser internamente parecido com a outra pessoa. Porque nessa jogada, porque nessa visão a gente percebe que não é uma questão de o fora que influencia o dentro, mas o dentro e o fora se correspondem. O dentro e o fora têm uma simbologia, tem uma correspondência entre os dois. Então, aquilo que eu vejo fora também tem a ver com o que eu tenho dentro. E, inevitavelmente, aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo dentro de mim também está espelhado do lado de fora. Como isso já é um assunto muito popular, assim, na espiritualidade, no campo da espiritualidade, ou das terapias holísticas, ou sobre esse mundo místico de energia, né? Sobre todas essas coisas, eu acabo não comentando muito aqui nos vídeos, mas eu acabo esquecendo que são coisas que para mim podem ser até muito usuais, mas que existem muitas pessoas que não conhecem essas nomenclaturas, que não conhecem essas técnicas, que não conhecem a história pregressa, a base, ou que nunca ouviram falar. E aí eu acabo não mencionando, por exemplo, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele tem a sua oração, né, original, que você pode até encontrar aqui no YouTube ou até mesmo na internet, pesquisando, bem fácil você acha. E essa oração é uma oração de limpeza, para você fazer uma limpeza dentro de você, nas suas memórias, naquilo que você carrega dentro de você, no seu inconsciente, no seu sentimental, aquilo que está preso, que está guardado dentro de você. Mas em base, assim, da forma que é mais conhecida, mais popular, o Ho'oponopono, ele é o uso, né, de 4 frases, que seria: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu agradeço, né? Ou eu sou grato, enfim, tem essas mudanças. Mas o uso dessas 4 frases é no sentido de quê? De você limpar a você mesmo para que as coisas exteriores também mudem. Por isso que o Ho'oponopono, ele entra muito bem nessa conversa que eu tô tendo aqui com vocês. Inclusive, para quem quer saber mais como funciona o Ho'oponopono, eu aconselho a leitura de um livro que é chamado O Limite Zero, que é do Joe Vitale e com o Dr. Helen, que é, né, com quem ele aprendeu sobre o Ho'oponopono. E o Dr. Helen também tem vídeos aqui no YouTube, algumas entrevistas feitas com ele falando como ele fazia essa limpeza. E a vida dele era mais ou menos a seguinte, o que ele fazia, né? Sempre quando ele ia para um lugar ou quando ele ia comer alguma coisa, isso você encontra no livro, né, dando esse testemunho, ele sempre fazia limpeza em todas as coisas. Porém, ele nunca teve um ímpeto de fazer a limpeza nas coisas externamente, que é o que normalmente a gente pensa. Ah, essa situação ruim está acontecendo fora de mim, então eu vou limpá-la fora, eu vou tentar resolvê-la fora. Ele não, ele via de qual forma, ele via de que maneira. Se essa situação está aparecendo para mim fora, eu preciso limpar algo dentro de mim que manifesta essa situação. Então, por exemplo, quando até tem uma das entrevistas aqui mesmo no YouTube, ele comenta que antes dele vir e ir para o local onde ele iria gravar, né, que foi convidado para ser feita a entrevista, ele disse que ele fez a limpeza no local, ou seja, ele fez a limpeza nele mesmo, para que limpasse nele tudo aquilo que estivesse no local, tudo aquilo que correspondia, tudo aquilo que, de uma certa forma, estivesse obstruindo uma energia mais harmoniosa dentro dele, que então se manifestaria fora. Então ele sempre estava limpando a si mesmo. Quando ele ia comer alguma coisa, quando ele ia para um local, ele fazia essa limpeza, porque ele acreditava, ele tinha essa visão mais holística, né, sobre a vida, que junta tudo, o material, o energético, o espiritual, de que tudo aquilo que se manifesta fora tem uma ligação com o nosso mundo interno, com as nossas memórias, com as nossas crenças, e que não adiantava a gente tentar mudar as coisas fora da gente se a gente não muda as coisas dentro. Por isso que ele fazia essa limpeza, ele falava para si mesmo: eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. E ele ia repetindo essas frases dessa forma mântrica e ia fazendo essa limpeza emocional. O Ho'oponopono, inclusive, ele é muito bom para limpeza emocional, ou para mesmo para elevação de energia, quando a gente se sente mais denso, quando a gente se sente mais desconectado. O Ho'oponopono acaba sendo uma ótima utilidade,
um ótimo instrumento para a gente elevar a nossa energia, para a gente limpar a gente de uma energia densa que a gente tenha carregado durante o dia, que a gente tenha absorvido, ou que a gente mesmo tenha gerado na gente. Então, tudo aquilo que é muito pesado, o Ho'oponopono ele ajuda, falando essas frases de forma mântrica e sentindo o que cada uma delas diz, vai causando uma limpeza emocional na gente. E a gente se sente melhor. E aí, de forma correspondente, as situações fora vão se modificando porque você dentro vai se modificando. Porque você vai percebendo que algumas situações acontecem, não é porque você é azarado, não é porque a vida é cruel, mas é porque ela está espelhando algo que tem dentro de você. E aí é necessário que você mude essa chavinha dentro de você para aquilo parar de acontecer. Por isso que existem situações que acontecem com algumas pessoas e que com outras pessoas nunca acontecem, ou se acontece a pessoa lida totalmente de boa. Por quê? Porque depende do mundo interno, depende das crenças, depende da visão de vida, depende do mundo interno, das memórias que a pessoa carrega, da energia que ela emana quando toca aquele assunto na vida dela. Então, o Ho'oponopono, assim como a mudança de crenças, né, a reprogramação de crenças, que hoje em dia também está muito famosa, de várias técnicas e terapias que você faz para fazer uma reprogramação na forma como você vê as coisas, isso tudo tem um embasamento de que modificando dentro, modificando a forma como você vê as coisas, a forma como você sente as coisas, a sua crença sobre as coisas, aquilo vai mudando a sua vida fora, porque você vai mudando por causa desse fator de correspondência. Então, a minha vida está assim porque ela está espelhando o meu mundo interno, as minhas crenças. Quando eu mudo as crenças, eu mudo a minha visão, as coisas também se espelham de uma outra maneira. E, gente, nem só falando disso só energeticamente, só de crença, né? De cocriação, mas simplesmente uma coisa assim bem lógica. Se alguma situação está acontecendo na sua vida repetidamente e aquilo está sempre sendo um peso para você, você tem que mudar a forma como você enxerga essa situação, a forma como você lida com essa situação, a sua postura. Porque se você não muda, então, porque se essa situação ainda continua se repetindo e ela continua tendo o mesmo peso para você, ela não se resolve nunca, significa que a forma que você tem lidado com essa situação até então não está sendo muito eficaz. Então, você precisa modificar a forma que você vê a situação, a sua postura perante a situação. Você precisa mudar suas crenças sobre a situação. Porque às vezes o que está dando tanto peso, tanto poder a essa situação é o fato de você ficar muito desesperado, é o fato de você levar tudo a ferro e fogo, é o fato de você ficar muito sério perante essa situação, não permitir as coisas acontecerem com leveza. Então você fica com muito medo, quer controlar tudo. Então, também não só do ponto de vista de cocriação, ponto de vista energético, mas também do ponto de vista, gente, material mesmo, do ponto de vista lógico, comportamental. Se a gente começa a mudar a forma como a gente enxerga as coisas e a nossa postura perante essas coisas já se modificam só pela nossa mudança de postura. Porque agora a gente está agindo diferente. A gente não está agindo na mesma postura, dando as mesmas respostas, que nunca servem. A gente está modificando as respostas. Então, uma hora a gente vai acertar. E aí aquela situação ela vai se resolver. Então, dessa mesma forma, a gente vai entendendo que a chave das questões da nossa vida sempre é dentro. Por isso que eu falo sobre autoconhecimento para vocês, por isso que eu falo sobre a prática da meditação, porque é esse olhar para dentro que nos transforma e que vai transformando também a nossa vida afora. Você pode sim modificar as coisas fora, mas essa modificação ela tem um limite. Mas a mudança interna, a mudança que você faz dentro de você, essa é ilimitada e essa vai modificando fora. Então, se você tenta mudar tudo de forma externa, mexer nas coisas e mudar externamente, tudo que está fora, você sofre uma limitação. Mas se você começa a mudar a si mesmo, você percebe que até na situação mais complexa, você consegue ter uma nova postura. Você consegue lidar com aquela situação de uma forma diferente, se modificando.
Então, o Ho'oponopono, ele é muito bom, a reprogramação de crenças é ótima, a busca por autoconhecimento, a meditação, são todas essas práticas, essas coisas, essas filosofias de vida que visam mudar o dentro para mudar o fora. E não viver incessantemente tentando mudar todo mundo, mudar as situações, porque a gente percebe que a gente que tem plantado essas situações nas nossas vidas e é por isso que elas se apresentam dessa maneira. Então não adianta a gente tentar modificar o reflexo que o espelho dá. A gente tem que modificar aquilo que está sendo projetado. Ou seja, o que eu quero dizer. Não adianta, por exemplo, você fazer uma careta para o espelho e esperar que no espelho apareça você com a cara normal, com a cara sem fazer nenhuma careta. Se você não quer aparecer no espelho, por exemplo, sem fazer careta alguma, vai ser necessário que, ao você estar na frente do espelho, você não faça caretas. Então, em vez de você fazer caretas, fique com sua cara de forma comum, com uma expressão mais simples. Ou seja, não faça caretas. Mas não vai adiantar, por exemplo, você tentar modificar o espelho para fazer com que as caretas não apareçam no espelho, não apareçam, não sejam espelhadas. Porque a questão não é o espelho, a questão é o que está sendo espelhado. E a gente tem que mudar isso, o que está sendo espelhado, e não ficar tentando mudar o que está fora. É claro que sim, tem vezes que a gente pode modificar as coisas fora, que a gente pode, né, mudar a postura fora, a gente pode tentar mudar algumas situações, porém o foco tem que ser sempre dentro, porque vai existir momentos, isso na maioria das vezes, onde a gente não vai ter poder para mudar fora. A gente só vai ter o poder de mudar dentro da gente, porque essa é a verdadeira mudança. Mas essa mudança ela é gradativa, ela é com o tempo, com o autoconhecimento. Quanto mais você conhece, mais você percebe as posturas que você tem tido na sua vida, que estão trazendo situações específicas para você, posturas suas crenças que estão trazendo certos tipos de relações para sua vida. O como às vezes você não se enxergar merecedor de algumas coisas boas, o como isso te atrapalha, o como isso faz com que você se sabote. Então é esse olhar para dentro, é esse autoconhecimento que vai ajudando a gente a nos modificar internamente, modificando as nossas crenças, modificando o nosso padrão vibratório, modificando a forma como a gente reage às coisas, modificando a forma como a gente enxerga as coisas, que aí mais tarde essas coisas vão sendo espelhadas fora da gente, na nossa vida, e aí a gente consegue modificar também as coisas fora da gente. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e que tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.